Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Rede Energia. Nessa aula a gente continua falando sobre a preparação para o concurso da ANEEL. Mais uma vez eu recomendo sempre que acelere o vídeo para fazer o melhor uso do seu tempo. Na aula anterior a gente falou sobre o planejamento, o cronograma, o levantamento das matérias, a percepção de dificuldade. Nessa aula a gente vai entrar a fundo na execução. Como que vai ser o processo de estudo e quais as peculiaridades ali do concurso da ANEEL. Como que é diferente de estudar para um concurso comum, quais são ali as vantagens e desvantagens de estudar para um concurso como esse. Em primeiro lugar, a gente não pode ter ilusões. A jornada de estudo para um concurso como esse, que remunera muito bem, tem vários cargos, vai atrair a atenção de muita gente, ela não é fácil e não tem como evitar esse trajeto, né? Felizmente, existe tempo hábil para você se preparar. Muita gente fica aguardando o edital sair para começar a estudar e, em geral, não é possível você passar depois do edital, a não ser que você já tivesse uma base de conhecimento muito ampla, né? Mas a gente pode ver como uma oportunidade, né? Muitas pessoas têm medo do tempo perdido, o tempo que você dedicar ali para estudar as matérias e se eu não conseguir a aprovação. Eu gosto de ter um olhar mais otimista. Eu acho que, principalmente nessas provas que tem um conteúdo básico relativamente simples e que tem um conteúdo específico voltado ali para o que é importante para o mercado, para quem já é do setor, eu acho que não tem muito o que se perder a partir do estudo dessas matérias, né? Grande parte das pessoas sai do ensino médio, do colégio, e nunca mais estuda português na vida. E português é algo que você talvez mais use, independente de onde você esteja, né? No trabalho, no setor privado ou no setor público, para falar e tudo. E principalmente a parte gramatical, ele te dá uma compreensão importante ali da lógica, né? Ele te ajuda a pensar melhor, escrever melhor. O que é cobrado na parte de direito também te torna um cidadão melhor. Você compreender os seus direitos constitucionais, entender, por meio do direito administrativo, como que funciona o Estado, tudo isso te ajuda na vida como um todo, né? Seja você um concurseiro padrão, você que está prestando vários concursos e está se interessado aqui pelo concurso da ANEEL, talvez pelos cargos mais técnicos ou administrativos, né? E você que está fazendo o caminho inverso, você que é do setor elétrico e está interessado agora pelo concurso da ANEEL, talvez olhando ali o cargo de analista ou o cargo de especialista, né? Então, para os dois lados, eu acredito que vale a pena sim considerar essa oportunidade, né? Não são poucas vagas que devem ser ofertadas, a remuneração é muito boa, o trabalho também, a estabilidade do trabalho, a previsibilidade, o impacto que você tem na sociedade, tudo isso é bastante atrativo para quem tem essa vocação, né? Dito isso, vamos pensar sobre o processo de estudo mesmo, né? Aqui eu resumi bem brevemente o processo que geralmente a gente faz, que é a gente lê o conteúdo, a gente faz questões ali para tentar revisar o que a gente leu e para consolidar, também faz as revisões mais amplas, né? A revisão das marcações que você fez no texto para sempre consolidar aquilo, né? Essas revisões podem ser feitas logo depois da leitura, mas também em dias seguintes, né? Talvez no dia seguinte, depois de uma semana, você vai ver aquele assunto novamente, depois 2 semanas e assim por diante. A identificação de pontos críticos, que você sabe que nem tudo que está escrito ali no PDF, nem tudo que é dito tem o mesmo grau de relevância, né? Então, você identificando quais são os assuntos que têm mais chance de cair na prova. E, além disso, não só os pontos críticos para a prova, também os pontos críticos para você. Quais são as coisas que você tende a errar, né? Quais são os assuntos que você tem mais dificuldade? Então,
esses são os assuntos que vão te trazer mais pontos na prova, ou então os assuntos que você tem que enfatizar melhor para que não erre na prova. Lembrando sempre que quem é aprovado geralmente é quem erra menos, não quem acerta as questões mais difíceis, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que é a nota final da prova e quais são os erros comuns que as pessoas têm. E aí entra a questão dos simulados, né? Os simulados geralmente são questões inéditas que você pode fazer para tentar verificar tanto o quanto que você domina todas as matérias, fazendo um corte ali vertical, matéria por matéria, mas também para você simular o contexto da prova. Então, você está fazendo na velocidade correta para dar tempo de você terminar a prova com tranquilidade, sabe? Isso se aplica também à redação, né? Provavelmente os cargos do concurso vão ter uma parte de redação. E aí você precisa saber como fazer essa redação. Em geral, não é aconselhável você criar rascunhos, isso é, escrever o texto inteiro e depois transcrever. O ideal é que você faça esqueletos, né? Você monte a estrutura dos argumentos. Então, cria um ponto ali e fala, ó, na introdução, eu quero falar isso, isso e isso. No primeiro parágrafo, eu vou falar mais ou menos isso, isso e isso. Só termos para que você desenvolva as frases, de fato, na folha principal. E aí vale uma dica que eu falei no curso de Aprender a Aprender, que é cuidado com a pressa. Quando você tenta fazer as coisas um pouquinho mais apressado, o seu cérebro entra no sistema 1, se você não sabe o que é o sistema 1, o sistema 2, dê uma olhada lá no curso, entra no sistema 1 e o seu cérebro fica mais suscetível a cometer erros de falta de atenção, de vieses cognitivos, e na hora da prova não é o momento de você tentar bater recorde de quem termina primeiro. Essa é uma vaidade besta, né? Se você vê as pessoas saindo muito rápido da prova, em geral não é porque elas sabem muito da prova, e sim porque elas não sabem, ou porque elas fizeram com pressa e cometeram um monte de erros no caminho, né? Então, essa vai ser mais ou menos aqui o processo que você vai passar e vai repetir inúmeras vezes até você chegar na prova, né? Você vai ler um assunto novo, você vai revisar aquele assunto na sua mente, você vai consolidar fazendo muitas questões, tentando reexplicar aquilo para você de forma mais simplificada, tentando consolidar aquilo com outros assuntos. E aí entra a parte do pensamento, né? Pensar sobre o assunto é conseguir navegar aqueles mares ali, é você passear pelo território do assunto. Então, aqui é quando você aumenta a interconectividade dos temas, dos tópicos que você está lendo, e você consegue de fato imaginar contextos diferentes, situações e como que muitas vezes princípios diferentes se chocam, ou quais são os pontos de tensão que existem entre segmentos diferentes da lei, né? Porque o mundo real ele sempre vai ter muitas complexidades, e às vezes a lei, por ser ali 2D, por ser o preto no branco, ela acaba não tendo dificuldade de prever todas essas situações. Então, às vezes, um inciso de uma lei parece conflitar com outra lei. E aí você precisa identificar esse ponto de tensão e também saber qual que vai prevalecer e por que vai prevalecer, né? E esse tipo de identificação é que vai te levar a esses pontos críticos que são os mais importantes na hora da prova, né? Que são os pontos em que tem mais chances de serem cobrados numa prova de alto nível como essa, né? Considerando o cargo de especialista, né? No cargo de técnico, o perfil de cobrança tende a ser um pouco diferente, né? Tende a ser verificar o seu conhecimento sobre os temas básicos aí e ver se você tem uma noção do funcionamento do setor. É óbvio que o nível de cobrança do especialista vai ser muito mais aprofundado. De qualquer forma, o material que a gente tem aqui, ao explicar o setor elétrico de forma simplificada, mostrar ali quais são as leis principais, etc., ajuda tanto um quanto o outro, né? E aí a gente sabe que não existe alternativa. Você tem que estudar bastante, né? Então, aqui na figurinha, o sujeito está lendo um livro sobre conseguir tirar notas altas, né? Conseguir pontuar numa prova.
E a solução é bem simples, é estudar. Então tem que estudar bastante, tem que repetir isso inúmeras vezes. Não existe nenhuma técnica de estudo que eu possa te passar aqui que substitua essa iteração aqui, essa repetição desse processo, né? E aí a gente entra na expectativa das pessoas, né? As pessoas tendem a ser muito ansiosas e aí elas pensam nessa concorrência, elas se assustam com o número de pessoas que se inscrevem no concurso. E eu vou te falar que isso é uma ilusão, né? Grande parte das pessoas que se inscrevem no concurso, elas não estão preparadas para a prova. Elas se inscrevem no impulso ali, muitas delas sequer comparecem às provas, são as abstenções. Às vezes, no dia da prova, você vai lá sentar na sua mesinha e aí talvez você lembre do que eu estou falando aqui agora. Você vai olhar ao redor, vai ter lá várias fitinhas identificando cada um dos alunos. Você vai olhar, vai ter vários assentos vazios, já no período da manhã. Então, é bem provável que tenha dois períodos, porque tem um período de redação também. Às vezes, talvez no cargo técnico, a redação seja no mesmo período da manhã. Mas nos outros cargos, muitas vezes, tem uma prova discursiva que é em outro período. Mas ok, então você sentou ali na sua cadeira, começou a prova. Você vai olhar ao redor, você vai ver que tem vários assentos vazios. Isso por quê? Porque muitas pessoas se inscrevem, não conseguem estudar, não conseguem se planejar e acabam desistindo. Falar, eu vou lá, não vou nem comparecer à prova, né? E aí, você vai ter um outro marcador. Se tiver uma prova à tarde, quando você voltar do horário do almoço, você vai ver que várias outras pessoas não voltaram no período da tarde. Então, uma nova abstenção. Mas a abstenção real mesmo vai ser cerca de 1h30 depois, que é o período que você pode sair da prova sem levar a prova. Cerca de 1h30 você vai ver as pessoas se levantando e saindo. Várias delas. Essa, para mim, é um tipo de abstenção. Porque com 1h30 a pessoa já fez a redação da prova, ou então ela já resolveu toda a prova objetiva, no fundo a pessoa só está ali corporalmente, né? Ela esqueceu a alma em casa e foi lá só bater o cartão de presença, às vezes porque os pais cobraram que ele fosse lá, mas eu não conheço ninguém que passou numa prova competitiva com 1h30, então não se preocupe. Tem gente que se assusta, acha que essa pessoa é um gênio, que ela resolveu tudo facilmente e já está indo embora. Não costuma ser o caso. E aí, a fonte dessa ansiedade geralmente é esse exército do sim fácil, né? É você imaginar, poxa, tem muita gente, tem 10 mil pessoas inscritas no concurso. Será que essas pessoas são melhores ou piores do que você? Não é esse o ponto, sabe? Só existem pessoas preparadas ou despreparadas. Se você tiver um bom material, se você separou na sua rotina ali uma boa quantidade de horas de estudos, você começou a estudar antes e agora, esse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, início de março de 2023, agora é antes, né? Você tem ainda bastante tempo. Ainda não foi sequer solicitado as vagas, né? Estão falando de solicitação em maio. A prova provavelmente no segundo semestre. Há tempo hábil? Sim, existe tempo hábil. O ideal é que você separe ali, faça um bom planejamento, crie bons métodos de estudo. A gente tem um curso aqui só sobre como estudar, aprendendo a aprender, e a gente fala sobre as diversas técnicas de estudo. Então, esse tipo de pergunta aqui é um tipo de pergunta filosófica que não vai ter uma resposta clara. Isso aqui não vai fazer você agir de forma melhor. E, para mim, a melhor solução é o estoicismo. O estoicismo é um ramo da filosofia que vai se preocupar só com o que está dentro do seu controle, né? Então, as pessoas que vão concorrer com você estão fora do seu alcance. Não adianta pensar nela. Você compete com você mesmo. Você vai separar ali o seu tempo, você vai fazer tudo certo e se você fizer tudo direitinho, com os materiais bons, não deixando pontas soltas, não deixando muitas lacunas na sua formação, no seu estudo ali, provavelmente você vai ganhar. Então não seja como o nosso coleguinha aqui, poxa, me interessei pelo concurso, adorei esse salário, gostei da atividade da ANEEL, parece muito legal. Aí você vê a concorrência e você decide voltar para casa e desistir. Não faça isso. A concorrência é completamente indefinida, você não controla ela, o que você controla é o quanto você consegue se dedicar, quais são os materiais que você vai escolher e como você vai estudar, né? E nisso a gente pode tentar te ajudar aqui. Então, a primeira questão é
escolha dos materiais, né? Primeiro, cuidado com isso daqui, não saia comprando todos os livros que você encontrar pelo caminho, não saia contratando vários cursinhos. Em geral, você pegar 2 PDFs de 2 cursinhos diferentes, eles vão ser bastante parecidos um com o outro, né? Não vale a pena você ler um e depois ler o outro, vai ter muito retrabalho, né? Que é você ler sobre o mesmo assunto. Não, calma aí. A sua leitura deve ser direcionada a identificar onde estão os conceitos importantes, onde estão os exemplos que te ajudam a entender como aquilo é aplicável e permitir que você pense sobre aquele assunto. Então não se trata de leitura, se trata de pensamento, de consolidação. Então o ideal é que você tenha sempre um misto ali de vídeos para assuntos mais complexos e o PDF, né? Novamente, eu falei isso em outras questões, outros vídeos anteriores, né? O vídeo, ele é mais importante para assuntos mais complexos, que vai ser o conteúdo específico. Eu preciso reiterar isso inúmeras vezes, porque a gente precisa compreender como as coisas se conectam. E entender o setor elétrico, se você tentar entender lendo a lei seca, você vai ter muita dificuldade, porque são muitas coisas interconectadas, muitas coisas que fazem referências a outras coisas. Então, tem que tomar cuidado. E aí, eu coloquei aqui, ó, cuidado com conteúdo específico. Isso por quê? Porque os cursinhos preparatórios, eles são muito bons em produzir conteúdo para cargos que têm a mesma base de conteúdo, para carreiras policiais, para carreiras de auditoria, para esse tipo de coisa. Quando você chega em algo muito específico, como é o conteúdo de uma agência reguladora, eles não têm conteúdos prontos, já consolidado ao longo do tempo, e o que eles fazem? Por oportunismo, vendo que muita gente vai querer fazer o concurso ali, eles vão contratar alguém às pressas, vão mandar a pessoa fazer o conteúdo ali em cima da hora para tentar vender mais pacotes, né? Então, esse conteúdo específico, que é o que vai ser o diferencial na hora da prova, vai ser feito por alguém com muita pressa, tentando cumprir o cronograma que eles passaram para eles, né? Então, tome muito cuidado com isso daqui. A Rede Energia, ela não é uma escola de preparação para concurso público. Não se fala de concurso público no dia a dia, mas ela é uma escola para o setor elétrico. E os colegas aqui dentro da escola se dedicam a explicar o setor elétrico há vários anos. A gente tem os maiores especialistas aqui em cada subtema que vai ter no seu edital, né? E os vídeos são simplificados para que qualquer pessoa compreenda, né? Então, tome muito cuidado com esses conteúdos feitos às pressas ali, os PDFs escritos ali com chat GPT, ou o vídeo que o cara fez ali tentando bater a meta de gravar 3 horas por dia. Tome cuidado com isso, né? O ideal é que você realmente, se você quer chegar competitivo, entenda os fundamentos do setor com vídeos que foram preparados com calma, com profissionais qualificados, com gente que trabalha na área e que consegue explicar com facilidade, né? Consegue oferecer esses conceitos com muito didatismo, né? E passando para o material impresso, isso aqui é opcional, mas em geral é melhor você imprimir. Por quê? Porque a tela do computador muitas vezes gera maior cansaço, né? Ficar lendo no computador, no tablet, aquela luz é mais agressiva, né? Então, imprimir, no caso aqui do conteúdo específico, você vai ter dificuldade de encontrar muita coisa escrita sobre o assunto. Mas você pode imprimir as leis secas e ir acompanhando sempre com os vídeos que explicam, né, aquele assunto ali. Prosseguindo. Aí entra a questão do tempo, né? Um concurso público, ele é, metaforicamente, uma maratona, né? Ele não é um sprint, né? Ele não é a corrida dos 100 metros rasos. Não adianta você dar todo o seu sangue ali num dia de estudo, estudar 16 horas num dia e no resto da semana você ficar exausto, não conseguir pensar em nada
e não conseguir render, né? Então, a maratona, você precisa andar no passo rápido, porque ainda é uma corrida. Você precisa vencer os seus competidores. Mas tem que ser um passo constante. Então, manter a consistência do estudo, manter a rotina, é tão importante quanto a intensidade ali, né? Então, se eu tivesse que escolher entre intensidade e constância, eu diria constância, porque a sua mente precisa de tempo para consolidar, né? As noites de sono ali, a sua mente vai entrar num estado mais profundo de sono e vai consolidando as memórias. Então, se você faz uma sobrecarga de memória em um dia, estudando 10 horas, 12 horas num dia, a sua mente provavelmente não vai conseguir consolidar toda essa memória. Enquanto se você dividisse essas 10 horas ali por 2 horas por dia, por alguns dias, provavelmente você ia reter isso por muito mais tempo, né? E as pessoas estão muito acostumadas a estudar para a prova da faculdade ou para a prova do ensino médio, que era você estudar antes da prova e utilizar a sua memória de curto prazo para tirar a nota. Não é assim que funciona. A ideia do concurso público, como você vai ter que ser testado com várias disciplinas diferentes, é consolidar sua memória de longo prazo. E a única forma de consolidar essa memória de longo prazo é a iteração, que é repetir várias vezes, expor aquele assunto várias vezes, e aí entra a necessidade da revisão, né? E a revisão vai ser olhar suas marcações nos seus textos, não faça resumo, não saia escrevendo o que já está escrito no PDF ou que já está escrito ali no material que você está usando. Não, a ideia é fazer anotações de pontos chaves que te ajudem a lembrar aqueles conceitos ali. E aí você olha rapidamente a partir dessas anotações para tentar lembrar dentro da sua mente o que aquilo significa, né? E aí a gente tem uma avalanche de perguntas que as pessoas fazem normalmente quando se trata de estudo para concurso, né? Quantas horas por dia eu preciso estudar? Olha, não existe uma resposta clara para isso. Primeiro, cada contexto é um contexto. Se você tiver o dia inteiro para estudar, qual vai ser a limitação? É o quanto você consegue estudar. Adianta eu falar para você, olha, o ideal é estudar 8 horas por dia. Se você, depois de 4 horas, já não está prestando, né? Eu tive muita dificuldade no início porque eu não conseguia estudar por muitas horas. No meu caso, eu estudava com muita intensidade e estudando ali 3, 4 horas por dia, para mim já era muita coisa, eu já ficava bem exausto, né? Tem gente que não, que consegue estudar 5, 6 horas. Isso quer dizer que eles vão ter uma performance melhor do que a minha? Não, porque primeiro que tem o quão bom, quão eficiente você é nessas horas de estudo. Tem muita gente que fala que estuda ali 8 horas por dia, mas é um estudo muito raso, né? A pessoa às vezes acaba só perdendo tempo, né? Como um coach de concurso fala muitas vezes, o tempo passa independente do que você faça, né? Então, você sentar ali e falar, não, eu estou estudando aqui 8 horas por dia. Por quê? Porque eu estou na frente do computador, porque eu estou com o livro aberto. Não, o estudo de verdade é o quanto você consegue colocar sua mente aplicada ali naquele assunto, né? Enquanto você está rendendo. E aí você tem que ser muito honesto com você. Você está rendendo ou não está rendendo? Se você não tiver, faça uma pausa. Vai tentar, muda de assunto, né? Vê se sua mente acorda ali, toma um café, se for o caso. Mas cuidado também com a cafeína, né? Porque você lembra que o sono é importante. Se você ficar tomando café até tarde, você vai prejudicar até o seu processo de aprendizagem, né? Quantas matérias eu posso estudar ao mesmo tempo? Isso também varia, né? Tem uma métrica que algumas pessoas falam que você precisaria de mais ou menos um mês para dominar uma matéria. Isso considerando que você está estudando muitas horas para aquela matéria e dedicando exclusivamente a ela, né? Então, vamos supor, eu sei 4 matérias de edital, eu preciso de mais 2 até a prova. Você tem 2 meses até a prova, é um cálculo bem genérico assim, parece viável. Você conseguiria aprender bem 2 matérias até o dia da prova. Isso quer dizer o quê? Poxa, a prova vai ter, vamos supor,
6 matérias, então eu preciso mais ou menos 6 meses para o estudo. Pode ser, mas depende muito do tempo que você vai dedicar, depende da dificuldade das matérias. Tem matéria que é curta, tem matéria que é de fácil entendimento, que é matéria que é muito conceitual, e tem outras matérias não, que tem uma curva de aprendizagem mais longa. Então, esse tipo de pergunta não acaba dando respostas satisfatórias, né? Mas, assim, vale a pena pensar um pouco sobre isso, para você também, talvez, acalmar um pouco a sua expectativa ali, ter expectativas mais realistas sobre esses assuntos, né? E aí, talvez a pergunta mais abstrata que muitas vezes chegam para a gente é: dá para passar no concurso em 3 meses? Poxa, tem muita indefinição, né? Um concurso, sim, dependendo do concurso, 3 meses pode ser suficiente, né? Mas quem é você, né? Quanto tempo você está estudando? Né? O que você já sabe? Você é bom em estudar? Vou dar um exemplo simples aqui. Eu passei no concurso de auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É um concurso super concorrido. Olhando a lista dos meus colegas que foram aprovados, quase todos eles eram engenheiros. E aí você para e pensa, poxa, então a engenharia traz uma grande vantagem para passar em concursos públicos. Calma, não é bem assim. Eu vou te explicar como eu interpreto isso daqui. A auditoria é um instrumento da contabilidade. Talvez você pensasse, poxa, então contadores deveriam estar ganhando esses cargos, né? Mas a auditoria governamental também envolve muito direito. Poxa, então será que a galera do direito não tinha que estar ganhando isso daí? Talvez. Na verdade, são muitos assuntos a serem estudados. E o que acaba pesando mais é o quão bem você estuda. E a minha teoria é: a galera de engenharia, muitas vezes, por lidar com assuntos muito complexos, né, não só da parte quantitativa, mas assuntos difíceis conceitualmente, eles aprenderam ali a estudar por bastante tempo, aprenderam a se esforçar muito para passar nas matérias da faculdade. Isso aqui, claro, estou fazendo pressupostos, né? Nem todo curso de engenharia é tão difícil assim, nem toda faculdade cobra da mesma forma, né? Mas o que acontece muito é isso: essa galera aprendeu a estudar, aprendeu a se esforçar, aprendeu a ter disciplina, e eles acabam ganhando esses cargos. Não tem matéria de engenharia num concurso de auditor, mas eles acabam ganhando. Então não é o quanto você sabe antes, é o quanto você está preparado ali para aprender, quanto você consegue ter disciplina, quanto você consegue criar uma rotina de estudo sólida, né? Um outro grupo que sempre aparece muito entre aprovados de concurso, e que eu acho que reforça essa teoria, é de militares. Então o militar, ele aprende a fazer o que ele precisa fazer e não o que ele quer fazer, né? E essa acaba sendo uma barreira difícil para muitas pessoas que fizeram cursos que talvez fossem mais fáceis na faculdade, ou que conseguiram, por exemplo, eu sou das humanas, né? Eu fiz relações internacionais, e eu sabia que eu conseguia, por meio da minha criatividade, escrever ali numa redação e passar na prova juntando conhecimentos diversos que eu tinha, né? Eu não precisava necessariamente ter me aprofundado muito ali naquele assunto da prova para conseguir. Então, esse tipo de jeitinho, vamos dizer assim, não cabe numa prova objetiva, numa prova competitiva como a de concurso público. Então essa galera militar, os engenheiros da vida, eles têm uma vantagem, mas não é uma vantagem de conhecimento. É uma vantagem de método, de disciplina, e nisso a gente tenta ajudar vocês aqui também. Como eu disse anteriormente, a gente tem um curso sobre aprendendo a aprender, e a gente tenta passar aqui sobre técnicas, sobre metodologias e pensar o próprio processo de aprendizagem em si, né? Entender um pouco como a sua mente funciona, e talvez você dedique ali 2 horas, 3 horas assistindo o vídeo na velocidade mais acelerada, e eu vou dizer que é um bom investimento, porque talvez abra seus olhos para algumas ineficiências que você demore para perceber sozinho, né? Então vale a pena ouvir um pouco sobre isso. Não é dedicar o seu tempo, dedicar muito do seu tempo para isso,
mas é tirar 2 horas, 3 horas, eu acho que vale a pena para você evitar cometer erros, né? Talvez aplicar alguns daqueles instrumentos que eu cito lá no curso para melhorar a qualidade do seu estudo. Lembrando disso, que não é só horas de estudo, é qualidade de estudo, a eficiência no tempo que você está estudando. Com isso, a gente pode falar um pouquinho sobre os específicos, né? Sobre o estudo. Primeiro, eu já tinha mencionado de outra vez, não faça resumos. Cuidado com essa ideia de resumo. Muitas pessoas acabam nessa questão de falar, não, eu estudo muitas horas por dia. Você se distrai só copiando o que está escrito no slide ou copiando o que está escrito lá no PDF. Não, use o PDF como o seu próprio resumo. Faça marcações no PDF, né? Se você tiver o Adobe no computador, tem um mecanismozinho lá de fazer marcações no texto. Então, marque aquele texto, salve-o, e quando você for revisar, você vai passando pelas suas marcações. Aqui eu coloquei a imagem de uma moça falando anotações, ninguém tem tempo para isso, né? Mas calma, isso você está identificando, na sua primeira leitura do texto, você identifica o que tem de importante, o que eu preciso lembrar. Então, cuidado, não sai marcando tudo também. Às vezes, na primeira leitura, você não identificou ainda o que é importante. Aí você sai marcando tudo. A gente fala sobre isso no outro curso lá. Mas cuidado, não sai marcando coisas demais. Não, a ideia é você marcar o que é realmente importante e depois você ir passando os olhos, lembrando, eu lembro desse contexto, desse conceito aqui, ele é importante. Tira o olho da tela, olha para a parede e tenta relembrar tudo que você leu sobre aquele assunto. Não tudo que você leu, né? Mas o que há de mais importante. Ele tenta consolidar esse conceito sem o estímulo visual da leitura, né? Então, essas marcações de texto, elas servem como um sinal ali para você retomar o pensamento. Depois, com o tempo, você vai conseguir retomar esses conceitos sem precisar do texto. E essa é a ideia, né? No dia da prova, você não vai estar com o livro, não vai estar com o computador, com o PDF aberto. Não, você vai estar ali só você e sua mente. Então, você precisa consolidar as coisas dentro da sua mente. Uma outra dica relativamente simples aqui que a gente pode comentar é essa ideia do caderno dos erros. O que é isso? Quando você for fazer questões, você vai cometer alguns equívocos. Você vai tentar resolver uma questão e você vai selecionar a resposta errada. Então, o que eu fiz bastante, que eu acho que me ajudou bastante mesmo, é criar um caderno para colocar, poxa, eu errei isso, por que eu errei? Escreve o conceito lá do que você colocou, põe 2 pontos e fala, isso é isso, isso e isso. São as ideias que você não tinha ainda se tocado, né? Aquela sutileza ali que você não tinha visto como se aplicava, né? Então, com o tempo, esse caderno vai ficar bem grande. Eu enchi um caderno inteiro, um caderno de 12 matérias, só com o que eu errei. Por quê? Porque o erro é oportunidade de aprendizagem. Quando eu estava estudando para auditoria, inicialmente, quando a gente comete um erro, a gente fica triste, fala, poxa, eu não estou sabendo, né? Com o tempo, eu começava a ficar feliz, porque eu começava a acertar grande parte das questões. Mas não era isso que me trazia felicidade. Eu ficava feliz quando eu errava, porque eu falava, olha só, achei um ponto que eu ainda não sabia. E esses pontos são pepitas de ouro, são os pontinhos que vão te ajudar realmente a ter alta precisão. E é isso que a gente quer na prova. É uma prova objetiva, você precisa ser preciso, você precisa ter o domínio completo ali do que está sendo dito, né? Das nuances da lei ou de um conceito, ou como que um princípio se aplica numa situação real. Essas são formas de cobrança, né? Então, esse caderno dos erros, ele acaba sendo um caderno de pontos críticos, os pontos críticos seus, do que você precisa consolidar para saber mais, né? Então, essa acaba sendo talvez a melhor ferramenta depois de consolidação e revisão. Depois, claro, sempre passe pelos PDFs, pelas marcações que você fez no PDF. Você não vai ter encher cadernos e cadernos de resumos. Isso é besteira. Cuidado com isso aqui. Isso aqui lembra que é uma corrida. Você não pode perder tempo. Se você ficar ali só escrevendo o que já está escrito no PDF, você está perdendo tempo. Você quer revisar? Olha as marcações.
E aí a gente tem essas revisões focadas, né? Então, sempre em fazer essa autoavaliação, quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade, quais são os assuntos que eu estou errando muito, quais são os assuntos que eu ainda preciso, vai lá e revisa com frequência. Lembre-se disso, o seu objetivo é memória de longo prazo, não é memória de curto prazo. Você não está estudando para fazer a prova do colégio, você está estudando para um concurso público. Você vai ser cobrado ali em talvez 8 matérias diferentes, né? No caso da auditoria, se eu não me engano, eram 22 matérias diferentes, cada matéria com mais de 10 PDFs, cada PDF com cerca de 80 páginas, cada um deles com centenas de questões resolvidas, comentadas. Então, imagine o quanto você precisa consolidar, né, para que a sua memória de longo prazo consiga retomar esses assuntos, retomar esses conceitos na hora da prova. Adiante, a gente tem as videoaulas, né? Novamente, já falei isso algumas vezes. Videoaula é ótimo, te ajuda muito a aprender. Se você tiver tempo, assista às videoaulas. Se você não tiver tempo, cuidado, porque ela pode tomar mais tempo do que uma leitura. Mas algumas coisas são inevitáveis. Quanto mais complexo for um assunto, mais você precisa de videoaula. Já imaginou você tentar entender ali cálculo 3, álgebra linear, estatística, só por meio da leitura? Era como as pessoas aprendiam antigamente, quando você não tinha vídeo, não tinha internet, não tinha essas coisas. Hoje em dia, com esses artifícios, o professor te mostrando ali com artifícios gráficos, com tabelas, com até animações e outras coisas, isso aqui facilita muito a compreensão de conceitos mais difíceis, né? E eu acho que esse vai ser o coringa para você aprender os conteúdos específicos, né? Algumas dicas que eu já dei anteriormente. Utilizar o Stop and Go. O que é o Stop and Go? Você acelera a reprodução do vídeo. Eu supus aqui 1.5 vezes a taxa de reprodução, mas pode ser 2, que nessa conversa aqui que a gente está tendo, ela é de baixa densidade. O que quer dizer? Não estou dando também ideias muito complexas, né? Pode acelerar no 2. Eu falo um pouco devagar, provavelmente vai ser compreensível o que eu estou falando, então você acelera. Mas veja só, cada vez que você se deparar com uma ideia que você nunca tinha pensado, ou uma ideia que seja um pouco mais complexa, você pausa. Você pausa e pensa. Eu recomendo ainda, pausa, olha para o outro lado, tira o olho da tela e pensa sobre aquilo. Porque você está tentando ganhar autonomia de pensamento. Isso daqui é que vai mandar um sinalzinho para o seu cérebro de enviar aquele conceito para o longo prazo. Claro que eu fiz isso uma vez, foi para o longo prazo? Olha, dificilmente. A sua memória, ela tem até algumas questões específicas, que eu vou comentar em outros vídeos sobre aprendizagem. Mas, por exemplo, a nossa mente ela é organizada muito em formato de histórias. Então, se você tiver uma historinha, mais fácil de você lembrar. Segundo, se você tem um grande estímulo emocional, né, se algo tocou você, é mais provável que você lembre com uma interação. Então, por que as pessoas lembram de filmes, às vezes, que viram 5, 10 anos atrás? Porque tinha alguma coisa ali que despertou a mente, né? Mas se você só passou o olho por um vídeo que você assistiu e aquilo não te tocou de nenhuma forma, não criou raízes na sua mente, não se conectou com nenhuma outra ideia, então aquilo provavelmente não vai ser suficiente. Você vai ter que revisar aquilo várias vezes para sinalizar para o seu cérebro que aquilo é importante. Então ele vai começar a entender, olha, isso aqui é importante, vamos priorizar isso daqui, vamos gastar a nossa memória para lembrar esse tipo de coisa, né? Novamente, os assuntos específicos da prova, que provavelmente são os mais complexos, é o que você vai utilizar os vídeos, né? E aqui a gente tem a chave de ouro, que o último concurso da ANEEL foi em 2010. E aí você pode pensar, poxa, como é que eu vou ter questões comentadas sobre os assuntos específicos do setor elétrico, sendo que faz tanto tempo da última prova? As últimas questões, as questões provavelmente já estão desatualizadas, já mudou muita coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, essas não são as únicas provas possíveis para o setor elétrico. A gente tem aqui na Rede Energia uma trilha de certificação para operador do setor elétrico.
basicamente essa certificação de operador, ela descreve, os módulos dela descrevem o funcionamento do setor elétrico. E já teve algumas provas dessa certificação, né? Então, aqui na Rede Energia, a gente não só comentou essas questões que foram feitas para certificador, para operador do setor elétrico, como também a escola criou diversas questões inéditas sobre esses assuntos. Então, você quer questões comentadas? A gente tem inúmeras questões comentadas sobre esses assuntos, né? E comentadas em vídeo. Por que comentar em vídeo é interessante? Porque quando você resolve uma questão comentada dessas, a ideia não é você só saber a resposta daquela questão especificamente. Não, você está treinando o seu cérebro para retomar os conceitos que você viu nas aulas teóricas para saber como aplicar num contexto específico, né? Como aplicar dentro de uma questão. E as questões, muitas vezes, tentam buscar os pontos críticos, os pontos chaves, que são esses pontos de tensão entre os assuntos e tal. Então, ver o vídeo de uma questão comentada não é só para você saber qual é a resposta da questão, é para você ver os comentários sobre cada um dos itens, ou o porquê aquilo dali é errado, ou como aquilo se insere num contexto mais amplo. Então, se você já estudou para concurso público, você sabe o quanto que é importante ter essas questões para consolidar o conhecimento, e se você não estudou, pode saber agora que isso daqui, essas partes de treinar, de tentar aplicar o seu domínio conceitual, aplicar os termos técnicos ali, ver como aquilo se relaciona na prática e ver aplicações, às vezes, no mundo real, te ajuda muito a criar raízes e transportar essas ideias para sua memória de longo prazo. Então, você precisa praticar, né? Praticar tanto fazer a revisão do conteúdo teórico, quanto depois tentar ir vendo como que aquilo dali pode ser cobrado, né? E aí entra a questão das bancas, né? A verdade é que quem passa num concurso público desse é quem marca as bolinhas no lugar certo, né? Então, as questões podem ser de VOF ou de múltipla escolha, cada uma delas vai ter uma lógica específica, né? Mas na verdade não muda tanto assim, né? A múltipla escolha vai ser uma prova de eliminação. Você vai identificar os erros de algumas questões e vai cortando elas. E a última, que você não conseguiu encontrar erro nenhum, vai ser a resposta certa. Então, no fundo, a múltipla escolha acaba sendo uma variação da VOF. Mas tem algumas mudanças específicas. Por exemplo, na múltipla escolha, há quem diga que você marque a menos errada. Por quê? Porque uma questão, uma afirmação que talvez esteja meio incompleta na múltipla escolha, pode ser a resposta certa. Enquanto no VOF, o incompleto pode ser errado. Então, vai depender um pouquinho dessa experiência que você vai tendo resolvendo questões, sabe? Então, verdadeiro e falso vai analisar muito ali o que está sendo dito. Às vezes, incompleto é falso, dependendo do que está sendo pedido. Às vezes, não. Às vezes, incompleto está sendo dito ali, mas que tipo de incompletude pode ser? Por exemplo, se eu falo que o homem tem braços e pernas, é verdadeiro. Mas se eu falar que o homem só é constituído de braços e pernas, não. Aí você está pensando em tronco, cabeça e outras coisas. Então, é um exemplo meio trivial, mas esse tipo de coisa, esse tipo de experiência de por que uma questão é falsa, você vai ganhando com o tempo, né? E aí, essa questão da banca, né? As bancas têm formas diferentes de cobrança, né? Em vídeo anterior eu tinha falado sobre a FGV. A FGV tem uma cobrança específica de português, que separa muito da forma que é cobrada, por exemplo, um CESP. Principalmente a parte de interpretação de texto da FGV é muito peculiar, né? Então, a gente vai saber mais claramente quais são as ênfases. Eu posso, depois que sair o edital, eu posso falar um pouco sobre isso. Não, foi tal banco escolhido, então o que você precisa prestar atenção, sabe? Porque dependendo,
uma matéria pode ser mais fácil ou mais difícil dependendo da escolha da banca, sabe? E aí a gente tem que pensar sobre a elaboração das questões. Isso aqui é um nível mais amplo, né? Quem é o cara que elabora a questão? Muitas vezes são pessoas associadas a departamentos de pesquisa de universidade, né? Então, quem são esses caras? Por exemplo, se for no Sebrasp, vai ser professores da UNB, por exemplo. Às vezes as pessoas são convidadas para fazer. Em algumas situações, quem elabora essas questões não tem grande conhecimento prático do assunto. Isso vai depender da escolha da banca e do perfil do examinador, né? Mas se for um cara acadêmico, talvez a ênfase dele seja muito conceitual, sabe? E se for um cara que, não, o cara é professor da FGV, mas ele tem conhecimento de mercado, talvez ele prefira fazer uma questão com uma aplicação mais prática, né? Talvez uma situação-problema, em que ele descreve ali o que está acontecendo e depois te pergunta qual é a forma correta de se lidar, né? Então, esse tipo de coisa vale a pena quando você estiver treinando, né? Quando você tiver tempo ainda, treinando e imaginando como que o cara criou essa questão, né? O que ele pensou a elaborar isso daqui? O que ele estava tentando verificar se eu sabia ou não? Esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, de vez ou outra, vai te ajudando a ter uma intuição, talvez um instinto maior sobre as questões, sabe? Tem muita gente que fala isso, que às vezes de bater o olho na questão, uma leitura rápida, a pessoa já tem um instinto ali de se é verdadeiro ou falso, né? E de onde vem esse instinto, né? Vem um pouco disso, da repetição desses processos de como são feitas as questões, sabe? E aí a gente entra, como que deve ser cobrado na prova? Olha, no final das contas, independente do examinador aqui, vai ter um misto desses dois aqui. Vai ter a lei, então é importante você ler a lei fria também. Mas para entender essa lei, você precisa entender um pouco de como funciona na realidade. Conectar pontos diferentes, ver descrições de como que órgãos diferentes lidam com os diversos setores, né? Então a parte conceitual ajuda a entender a lei. E a lei, às vezes a forma da lei é como vai ser cobrada um pouquinho, né? Então, como o examinador precisa apresentar uma prova, uma afirmação que seja o mais objetivo possível, muitas vezes ele tende a se apegar à lei, né? À escrita da lei, porque a lei não pode estar errada, né? Claro, no mundo real pode, né? Mas ele vai tentar associar ali o que está escrito. Com isso, a gente pode falar um pouquinho agora sobre quem que é reprovado e quem que é aprovado numa prova dessa, né? Primeiro, uma frase antimotivacional aqui, só dará errado se você tentar. Uma frase do coach de fracassos, né? Calma, muitas pessoas temem isso daqui, né? Tipo, poxa, e se eu dedicar tanto a estudar essas coisas e não for aprovado? Olha, sabe de uma coisa? Primeiro, alguns fatos. A maioria vai ser reprovado. Tem poucas vagas para muitas pessoas interessadas. Interessado não quer dizer preparado. Então, a probabilidade de um interessado passar no concurso é baixa. A probabilidade de alguém muito preparado passar no concurso é muito alta. Então, a primeira distinção que você faz é essa. Se você só for interessado, olha, cara, talvez valha a pena até economizar. E tem muita gente que nutre, às vezes, a fantasia de, poxa, vou lá, vou só fazer a prova e vai que eu passo, né? Mas calma aí, já pode ter sido assim no passado, mas hoje em dia as pessoas se dedicam muito, sabe? Esse tipo de sorte é muito, muito improvável. Então, se você não se preparar, não pegar os melhores materiais, não dedicar tempo àquilo, não fazer as anotações, não ter essa autocrítica da qualidade do seu estudo, poxa, então provavelmente você não vai chegar competitivo. E saiba que tem gente capaz lá que está fazendo esse tipo de coisa, né? Então, é uma competição, é uma corrida, e aí você precisa se esforçar, você precisa correr, né? E aí a gente tem dois tipos de pessoas, né? Tem a pessoa com falta de confiança, às vezes o cara estudou pra caramba, se dedicou ali, comprou os melhores materiais, só que ele pôs na cabeça que, poxa, uma vez quando eu era pequeno, eu conheci um menino que era um gênio, e eu tenho certeza que todo mundo que vai passar são gênios.
Não é assim que funciona. As pessoas que passam no concurso são pessoas normais, que se dedicaram por tempo suficiente, que compraram o material correto, que separaram o tempo ali na rotina deles e que tiveram consistência suficiente para passar, né? E o outro lado você tem arrogância. Tem gente que... eu tive um pouco de arrogância no início, vou trazer para o meu caso aqui. Eu tinha feito um mestrado antes de começar a estudar para concurso. Então eu pensava, poxa, estudar eu sei lidar com conceitos complexos, eu sei escrever. Então, com certeza, essa é uma parte muito demorada para a galera que está tentando começar a estudar. E aí eu quebrei a cara, porque estudar para o meio acadêmico é muito diferente de estudar para concurso. Então, eu tive um processo ali de desconstrução, de começar a baixar a cabeça e falar, não, calma aí, né? Deixa eu realmente ver quais são as melhores práticas de estudo para concurso, né? E aí sim, eu comecei a ter uma performance melhor. Então, se você tende para esse lado aqui, de um excesso de autoconfiança, de falar, poxa, eu já fiz isso, eu tenho tais e tais diplomas, tome cuidado. Você precisa fazer as coisas certas. É uma questão de quase conformidade. Faça a coisa certa que você vai obter o resultado, sabe? Aí, questão de arrependimento, de novo. Muita gente fica pensando no custo da oportunidade. Poxa, mas e se eu estudar um tempão e não passar? Olha, isso é natural, primeiro. Segundo, não tem como você passar num concurso desse com só um pé na canoa. Se você chega lá e faz meio corpo mole e fala, eu vou estudar, mas não vou estudar tanto assim, porque também não quero colocar muitas fichas nisso e depois eu não passo. Isso daqui é uma autoenganação, vou te dizer. Se você tem um terapeuta, um psicólogo, ele claramente vai perceber que você está fazendo o quê? Você está tentando arrumar uma desculpa para caso você fracasse, você fala, eu nem tentei mesmo, sabe? Então, isso acontece muito no colégio, né? Tem muita gente que tira nota baixa e fala, não tô nem aí, eu nem ligo para a escola mesmo, nem quis estudar para a prova, sabe? Isso é uma forma de defesa, né? De defesa do seu ego, de você achar que se você tiver estudado e não passar, aí sim você fracassou, sabe? Aí sim você não conseguiu, você tentou e não conseguiu, né? Então talvez você seja incapaz. E não é essa a leitura que você tem que fazer. Uma máxima do serviço público é você estuda até passar. E não, eu estudo para ver se eu vou passar, né? Então, a ideia é essa, se você quer ter uma chance de ser aprovado para ganhar 20 mil por mês, para ganhar 15 mil por mês, ou quase 10 mil, né, dependendo do cargo, você precisa realmente colocar os dois pés na canoa, você precisa zarpar, né, ter que se lançar no mar e tal. E se te ajudar de alguma forma, saiba que os conteúdos que você vai estudar são sim úteis, eles te ajudam a ter uma visão ampla do funcionamento do Estado, sobre regulação, eles vão te ensinar também no conteúdo básico, né? Você vai entender o português de forma mais profunda e você vai ver o quanto que isso vai melhorar a sua vida, independente de você passar ou não. Mas isso daqui é um pré-requisito, você dedicar integralmente para uma coisa dessa. Se você já entra com, eu vou estudar para esse concurso e ao mesmo tempo tem 3 projetos paralelos, talvez você esteja perdendo seu tempo. Então esse é o perfil do cara que reprova, né? O cara que ou sofre de excesso de confiança ou falta de confiança, o cara que fica hesitando demais, que fica imaginando a concorrência, pensando que as pessoas são mais poderosas do que eles, ou que é tudo forjado. Isso também é uma desculpa de muita gente, né? Eu vou te dizer, existe fraude no setor em concursos públicos? Existe, mas ela não é uniformemente distribuída, principalmente concursos na esfera federal. É muito mais raro de acontecer, eles são muito mais bem feitos, né? Agora, se você estivesse fazendo um concurso para uma prefeitura, aí tudo bem, você poderia até pensar, realmente tem fraude aí, tem coisa e pode realmente acontecer. Mas não é o caso. E aí tem essa questão do tempo perdido, cara. Não adianta, não existe tempo perdido. Você sempre está aprendendo, você sempre está evoluindo. E se você quiser passar, você precisa se dedicar integralmente. E aí, para finalizar, quem é o perfil do aprovado? Eu coloquei aqui uma imagem que pode ser você. Você pode ser o herói que vai passar nisso daqui. O que é o herói? O herói é o cara que incorpora as virtudes corretas, né? E as virtudes de concurso público
elas não são as mesmas virtudes de outros desafios, outras aventuras, né? Não, as virtudes de concurso público têm a ver com você ser disciplinado, tem a ver com você ser consistente, tem a ver com você ser autocrítico, pensar claramente ali nas escolhas que você está fazendo, no rendimento que você está tendo quando você está estudando, né? Então, quem consegue ser aprovado? É o cara que escolhe o material certo, é o cara que começa a estudar muito antes do edital, é o cara que tem noção das suas fraquezas, é o cara que consegue superar ali a ansiedade de errar questões, ele pratica bastante, né? E tem muita gente que começa a errar e começa a ficar muito ansioso e para, né? E acaba querendo evitar fazer questões. Não, aguente aí, ó. Errar a questão não quer dizer que você é incapaz, que você é burro ou qualquer coisa. Não, principalmente no início, errar é o natural. E cada vez que você erra, se você prestar atenção naquela questão ali, e anotá-la e revisá-la, você não vai errar de novo aquilo. E essa é a ideia, é você minimizar os erros para que você passe, né? E aí isso conecta com essa outra ideia que eu coloquei aqui, o CrossFit intelectual, né? Quem passa na prova é quem erra menos, é quem tem uma melhor média dentro de cada uma das matérias. Não adianta você ser o doutor em um assunto específico da prova lá, não, sou doutor em engenharia de energia, escrevi uma tese sobre tal assunto. Esse cara não necessariamente vai passar. Por quê? Porque ele tem que ter uma média alta em português, uma média alta em direito administrativo, uma média alta em direito constitucional. E por que eu estou falando de médias? Porque a nossa performance, ela vai ter uma variação. Às vezes você vai acertar 80% da prova de um simulado. Às vezes você vai cair para 60%. Então a média, ele é o ponto mais, a tendência de para onde está indo a sua performance, né? O CrossFit é uma modalidade que o cara, ele não é nem o mais forte, ele não levanta mais peso do que um powerlifter, ele não é mais rápido do que um cara que corre, ele não é mais, não tem mais mobilidade do que um ginasta, nem habilidades do que outros atletas, mas o que ele é? Ele é um cara que tem um pacote completo ali, ele tem tudo junto, né? Então, no fundo, o cara que vai passar na prova de concurso, ele é isso, ele é um cara que está procurando quais são as falhas dele, quais são os pontos mais fracos e tentando melhorar isso daí. Então, para essa prova, você tem que saber bastante, tem que saber priorizar quais são as mais importantes, mas tem que ter noção também que não adianta você ser muito bom em uma matéria e ser muito ruim na outra. A gente sabe que a prova específica vai ter pesos maiores, vai ser algo que vai diferenciar muito os candidatos. Mas não adianta também você saber só o específico, porque às vezes você faz um esforço enorme ali para acertar uma questão que quase todo mundo errou. Aí você fica super contente, era a questão mais difícil da prova. Mas aí você errou lá na prova de português uma questão simples de gramática, sabe? Então, para a prova não muda muita coisa, você perdeu, né? Você perdeu a distância que você estava abrindo ali, a vantagem que você estava abrindo ao errar algo simples, né? Então, você quer realmente ser aprovado? Erre menos. Tem algumas questões que quase todo mundo vai errar, e não tem problema. Se você errar junto com eles, não tem problema. O problema é todo mundo acertou e você errou. Então, é esse CrossFit. Suba as suas médias de cada uma das matérias, né? E aí essa questão do tempo de aprovação, olha, essa aqui é uma boa margem que você pode fazer entre 3 meses e 10 anos. Isso aqui vai variar do concurso, vai variar de muita coisa, e principalmente vai variar de você, né? Se você for muito, muito eficaz, se você separar bastante tempo, se você souber estudar e tem experiência, tem autocrítica, para de dar murro em ponta de faca, como dizem, né? Para de cometer os mesmos erros, aumenta a eficiência, você vai tender mais para cá, você vai conseguir passar ali, talvez não em 3, no caso por exemplo, uma prova de especialista, não sei, talvez passe, talvez não. Mudou muito o cenário de antigamente. Eu sei que teve várias pessoas que estão lá na ANEL que estudaram pouco tempo, estudaram 3 meses, poucos meses, mas cada vez mais essas provas têm ficado mais concorridas, né? Então, vai depender muito
Mas você pode pender mais para cá do que para cá, né? Você não precisa ficar 10 anos esperando, se o concurso sair agora em 2023, esperando 2033 para passar na ANEEL. Não chega a esse extremo aqui não. Então, eu acho que se você aprender a estudar bem, e é o saber aprender, né? Aprender os métodos corretos, ter uma rotina, planejar direito, priorizar as coisas certas, você vai mandar bem. Saber o conteúdo não é uma vantagem tão grande assim. E aí, a postura do cara que é aprovado, em vez de ser aquele cara que é cheio de perguntinhas de quem vai fazer a prova, quanto tempo essas pessoas estão estudando, não, simplesmente faça, né? Faça, estude, pegue o material e pense sobre o que você controla, né? E não sobre a concorrência, não sobre outras questões, o que pode ou não cair. Isso daqui eu acho que é a postura mais adequada para uma prova como essa. Então eu espero que tenha contribuído para a postura correta, para o entendimento das especificidades aí desse concurso da ANEEL, e eu agradeço para todo mundo que escutou. Quem quiser pode mandar mensagem pedindo para aprofundar algum tema específico, e a gente está sempre aqui à disposição de vocês. Quem se interessar, procure mais sobre a assinatura da Rede Energia, sobre o que a gente pode contribuir aí com conteúdo específico, e estou sempre à disposição aqui para vocês. Muito obrigado e até mais.